Olá, pessoas que me seguem neste canal. Hoje eu vou falar de um livro pelo qual eu estou obcecado, O Caderno Proibido de Alba de Céspedes. Eu ouvi falar nesse livro a primeira vez lá em 2022 ou 2023 por causa da Helena Ferrante, porque eu sei que a Alba de Céspedes foi uma inspiração para ela, uma influência na carreira dela de escritora. E eu comprei o livro, comecei a ler ali as primeiras páginas, mas por alguma razão naquela época não clicou, não foi uma leitura que fluiu para mim. E aí este ano eu estava assistindo o Roda Viva do Marcelo Rubem Paiva e ele disse que a última leitura dele tinha sido esse livro. Eu lembrei, pera, eu tenho esse livro em algum lugar. Aí eu peguei ele na estante só para me lembrar qual era a história do livro, qual era a desse livro, né? E aí, caramba, eu comecei a ler e agora em 2025 eu simplesmente não consegui parar. Foi uma leitura deliciosa, instigante, viciante e que eu não consegui parar enquanto eu não terminei. Para mim é muito chocante que esse livro tenha sido escrito e publicado ali na década de 50, 1951, 52, porque esse livro parece tratar de temas por uma perspectiva tão atual que é impressionante. Eu estou realmente muito impressionado com essa autora, eu estou obcecado por ela, eu já quero ler tudo que essa mulher publicou, tudo que tem traduzido em português, já quero aprender italiano para ler as coisas no original, aí eu já aproveito e leio Helena Ferrante também. Eu estou assim, impressionadíssimo. Essa mulher nasceu em 1911 e ela escreveu esse livro em formato de diário. São várias entradas de diário ao longo de uns 6 meses, talvez, da vida dessa personagem protagonista. É um livro de ficção, narrado por Valéria, que na verdade ela está narrando para ela mesma, né? Ela está escrevendo um diário que ela começou totalmente de forma acidental, ela não pretendia escrever um diário, e a escrita desse diário mudou a vida dela completamente. E assim, gente, eu tenho uma obsessão que é parecida com a obsessão dessa protagonista. Eu também escrevo diários. Desde janeiro de 2021, eu já tenho... Eu acho que são... Esse aqui é o meu atual que eu estou escrevendo agora. Esses diários levam uns meses, assim, cada um deles, né? E eu escrevo desde janeiro de 2020, ininterruptamente. Na verdade, com alguns intervalos, pelo menos 1 ou 2 intervalos de uns 3 meses que aconteceram por razões diversas. Mas enfim, eu entendo muito a necessidade que essa personagem passou a ter quando ela começou a escrever os diários dela. E é muito óbvio que a autora também, a Alba de Céspedes, entendia o que significava escrever um diário, porque ela fez isso de forma perfeita aqui. Mas do que se trata essa história afinal? É uma mulher italiana, essa história se passa na Itália por volta de 1950, depois das 2 grandes guerras mundiais. E é uma sociedade que está em transformação, é um mundo pós-guerra. E os costumes estão diferentes, a cultura está diferente, o mundo está mudando, não é mais o mesmo em que essa mulher cresceu. E ela tem uma família, ela é casada há 23 anos, com um homem chamado Michele, que trabalha num banco. Ela tem 2 filhos, Mirella e Ricardo, que já são adultos, jovens adultos. E ela é uma feliz dona de casa que vive para a família, que vive para o marido, para os filhos, para casa. Ela também trabalha. Ela trabalha em um escritório também para complementar a renda de casa, porque eles não têm dinheiro suficiente, o salário do marido não é suficiente para criar essa família, para cuidar de todo mundo. Então eles vivem muito apertados. E para Valéria tá tudo bem essa vida, porque é a vida que ela escolheu, se casar, ter filhos, ser uma mulher correta, uma mulher honesta, cristã. E tá tudo bem para ela até que ela compra o caderno proibido. O caderno é proibido porque ela sai um dia de casa num domingo para comprar cigarros para o marido, para quando o marido acordasse, os cigarros já estivessem lá. E por alguma razão na cidade dela, ou talvez na Itália, naquele contexto histórico, não se podia vender nada aos domingos que não fosse cigarro. E aí por alguma razão ela viu um caderno qualquer numa prateleira e pediu para comprar aquele caderno. E o vendedor vendeu para ela de forma clandestina, assim, né? É proibido, não pode, mas ele vendeu assim mesmo. E ela esconde esse caderno debaixo do casaco e vai para casa com esse caderno. E
A princípio é uma tortura, porque ela não sabe onde guardar o caderno. Onde que ela vai esconder esse caderno? Ninguém pode saber que ela está com esse caderno, né? Eu vou ler um trecho que resume muito bem a dificuldade que essa mulher tinha para manter esse caderno escondido, guardado dentro de casa. Vou guardar no meu armário, pensei. Mas não, Mirella abre toda hora para pegar alguma coisa emprestada. Um par de luvas ou uma blusa. Michele vive abrindo a cômoda. A escrivaninha agora é praticamente de Ricardo. Considerei que em toda a casa já não dispunha de uma gaveta, um escaninho para chamar de meu. Queria fazer valer meus direitos a partir daquele dia. No armário de roupa de cama e mesa, decidi. Mas depois lembrei que todo domingo Mirella pega uma toalha limpa para limpar a mesa. Acabei jogando o caderno no meio dos trapos de limpeza na cozinha. Ela fica umas 2 semanas com esse caderno em casa, escondendo num lugar e no outro. Tira de um lugar e coloca em outro, sem achar um esconderijo. Quando finalmente ela começa a escrever, ela pode escrever, as primeiras coisas são sempre falando da dificuldade de guardar esse caderno em casa. E aos poucos, depois que ela cria o hábito de estar escrevendo, ela começa a comentar as coisas que estão acontecendo dentro da casa, as conversas com os filhos, com o marido, as pequenas discussões, os pequenos atritos, as sensações que ela tem, o cansaço que ela sente de ter que trabalhar o dia inteiro, ininterruptamente, para cuidar da casa, para fazer comida, para lavar roupa, costurar roupa, reparar, né, as roupas que estão ficando velhas, eles não podem comprar outras. E essas relações super tensas, principalmente com a filha, ela tem uma relação muito tensa com a filha dela, porque a filha é muito rebelde do ponto de vista dela, que é uma mulher da nova geração, desse novo mundo pós-guerra que é completamente diferente do mundo da Valéria. É uma jovem que quer trabalhar, ela quer ter a profissão dela, ela se relaciona com outras pessoas que não são da idade dela, que é um grande conflito para a mãe. E a Valéria começa a escrever tudo isso aqui. E ela fica com uma coisa de que ela passa a refletir sobre os acontecimentos da família por causa do caderno. E ela até se queixa que se ela não tivesse começado a escrever, seriam coisas que iam acontecer e iam passar, ela não ia lembrar. Mas como ela escreve e ela lê depois o que ela escreveu, ela não consegue esquecer. E por não esquecer, ela começa a analisar a própria realidade dela, né? A própria vida dela. O caderno e a escrita do caderno, a escrita do diário, obriga a Valéria a questionar tudo na vida dela. E é realmente impressionante o tanto de discussões sobre o papel da mulher, sobre o trabalho, o papel da família, a maternidade, o casamento, as imposições que a sociedade faz, o quanto que o patriarcado, né, é pesado, não só para a mulher, mas para o homem também, porque ela tem esse filho jovem que está ali sofrendo nesse novo mundo, em que ele não tem dinheiro ainda, ele é jovem, e as meninas querem casar com os caras mais velhos que já têm uma carreira estabelecida, ele não tem. E como que o marido dela é frustradíssimo porque ele não alcançou um emprego melhor, ele não alcançou os sonhos que ele tinha, e como que ele sofria com isso porque ele tinha que ser o provedor da casa e não podia prover o suficiente para os filhos. É impressionante. Esse livro se esse livro tivesse sido publicado em 2024, 2025, seria literatura contemporânea, assim, totalmente enquadrável no que tem sido publicado hoje em dia. Porque é realmente muito, muito, muito contemporâneo. As discussões que esse livro levanta são muito atuais. E é realmente impressionante para mim que essa mulher, nascida em 1911, a Alba, né? Ela nasceu em 1911, é uma italiana, filha de um diplomata cubano. A mãe dela era italiana e o pai dela era um diplomata cubano. E ela se tornou essa mulher, uma feminista, né? Uma mulher à frente do tempo dela para aquela época. Uma mulher que, enfim, trabalhava, falava vários idiomas, escrevia roteiro para televisão, publicava livros, escrevia para jornal, enfrentava o sistema político da época dela, chegou a ser presa por isso. E quando ela escreveu esse romance, ela publicou em forma de folhetim, e era sobre uma mulher daquele tempo, porque ela publicou ao longo de 51, 52, se eu não me engano, ou 50, 51, e depois saiu em livro em 52, algo assim. E a história se passa em 1950, então ela estava escrevendo sobre uma mulher do tempo dela, certamente com a visão de mundo que ela já tinha, né?
E é assim, fascinante, é delicioso acompanhar a autoanálise dessa personagem, porque ela vai se descobrindo ao longo da escrita do diário, ela vai percebendo que a vida que ela vivia não era exatamente a vida que ela queria viver, porque ela estava, o que antes parecia um paraíso, a realização de um sonho da família, da casa, dos filhos, depois ela vai percebendo que na verdade ela está presa nessa vida, ela está aprisionada ali, ela trabalha para servir essas pessoas, os filhos e o marido, ela trabalha sem parar todos os dias, o tempo inteiro, ela não tem esse reconhecimento de ninguém, ela não pode descansar nunca. E o trabalho que ela faz, que é algo dela, só dela, ninguém respeita, ninguém quer saber o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Os desejos, as aspirações dela são sempre deixadas de lado. E ela não se dava conta de nada disso. Ela não sabia que na casa dela não tinha espaço para ela poder escrever. E ela escreve escondida, porque ela tem muito medo de descobrirem que ela está fazendo isso. E em algum contexto, alguma conversa, assim, ela joga de brincadeira algo assim, eu queria ter uma gaveta para eu poder... Aí eles perguntam, para quê? O que você teria numa gaveta? Aí ela, para guardar fotos, cartas, quem sabe um diário. E a família zomba dela terrivelmente. E ela passa depois a perceber que ela não tem um espaço naquela casa. E tem uma coisa muito interessante, que ela se chama Valéria, né? Os filhos a chamam de mamãe. E o marido dela, o Michele, a partir de algum momento, depois que ele perde a própria mãe, ele passa a chamar a Valéria de mamãe também. Então uma mulher que ninguém a chama de Valéria. Ela se perdeu da Valéria. Ninguém na vida dela a chama de Valéria. No trabalho as pessoas a chamam pelo sobrenome. Então, essa mulher, inclusive eu acredito que ela buscou esse caderno proibido, esse diário, como uma forma de tentar reencontrar essa Valéria de algum jeito, né? E ela reencontra a Valéria. Essa Valéria que estava sufocada dentro de um papel de mãe, de esposa, um papel de mulher certinha, tradicional. E a cada comentário que ela faz dos conflitos que ela tem com a filha, com o filho, com o mundo, a gente vai percebendo como que é um romance sobre conflito de gerações. Assim, um dos grandes temas desse livro, sem dúvida, é o conflito de gerações, porque a Valéria está o tempo inteiro nesse embate com a filha, com o filho também, com o marido. Ela tem 42 anos, isso é muito importante comentar, porque a Valéria ela já está numa idade que, para aquela época, ela já estava se tornando velha. Não tinha mais aspirações, não deveria ter aspirações, além de envelhecer com o marido em casa e cuidar dos netos. Hoje em dia, pra gente, 42 anos é super jovem. Uma mulher de 42 anos, um homem de 42 anos estão no auge do que poderiam estar, assim. Mas em 1950, eu não sei como era na Itália, mas a expectativa de vida era baixíssima. No Brasil, eu acho que era cerca de 45 anos, por aí. Talvez não em 1950, mas em 40. Eu sei que era algo em torno disso. Então, assim, as pessoas já estavam se encaminhando para o fim da vida. Mas a Valéria tinha esse desejo de viver ainda. Ela não queria ser uma velha. E às vezes ela tinha que incorporar esse papel, esconder os desejos, as aspirações dela, a vontade que ela tinha de viajar, de descansar, de ser vista também, de ser ouvida. Ela escondia tudo isso por trás desse papel de mãe e depois de avó. E é realmente fascinante ver o quanto que a autoanálise, porque o caderno para ela é uma autoanálise, o quanto que essa autoanálise faz essa mulher reencontrar quem ela é. Mas é claro que não sem muito conflito. O caderno lança a Valéria num conflito terrível de identidade, num conflito terrível, assim. Ela passa a questionar o casamento dela, se não é só um hábito, se o amor que ela sente não é simplesmente um costume. Ela passa a questionar a relação que ela tem com os filhos, de perceber o quanto que eles não são gratos a ela, pelos sacrifícios que ela fez para eles poderem ser o que eles são, o quanto dela ela não teve que sacrificar para isso. E é realmente fascinante. Eu tô assim, eu já terminei de ler tem alguns dias, eu não paro de pensar nesse livro, como que essa mulher começa a despertar para a vida, para o mundo, para ela mesma. Ela começa a enxergar no trabalho as coisas diferentes, na casa coisas diferentes, e ela passa a se tornar, a se sentir prisioneira daquela vida. Eu tenho que dizer que o final me desagradou, me deixou triste,
Mas é um final super coerente com a personagem, com a época também dessa história. Agora, por trás de qualquer coisa que eu faça ou diga, existe a sombra deste caderno. Nunca poderia acreditar que tudo que me acontece ao longo do dia merecesse ser anotado. Minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis além do casamento e do nascimento das crianças. Mas desde que por acaso comecei a manter um diário, percebo que uma palavra, um tom, podem ser tão importantes ou até mais quanto aos fatos que estamos habituados a considerar como tais. Às vezes, porém, penso que estou errado em escrever tudo o que acontece. Fixado por escrito, parece ruim até mesmo aquilo que em substância não é. Fiz mal em escrever sobre o colóquio que tive com Mirella quando ela voltou tarde para casa, e depois de falarmos longamente, nos separamos não como mãe e filha, mas como duas mulheres inimigas. Se eu não tivesse escrito a respeito, teria esquecido. Estamos sempre inclinados a esquecer o que dissemos ou fizemos no passado, até para evitar uma tremenda obrigação de permanecer fiel àquilo. Uma coisa que me deixou aflito nessa leitura também é porque a Valéria está muito isolada. Ela é uma mulher isolada dentro dessa vida que ela escolheu para ela de ser mãe, de ser esposa. E ela não tem com quem falar, sabe? Ela não tem um círculo de amigas, ela não tem pessoas com quem ela possa se abrir de verdade. E é um desejo dela, é uma demanda que ela tem de se abrir com alguém, falar da intimidade dela, dos conflitos que ela tem. Mas são relações muito superficiais, são relações que não ultrapassam essa fachada de mulher certinha que ela tinha que ter, né? De mulher tradicional, responsável, dona de uma casa. Ela tem um grupo de amigas da escola e ela estudou numa escola muito importante porque a Valéria era neta de pessoas que tinham um sobrenome. A Valéria tem um sobrenome importante de uma família riquíssima, que um dia foi riquíssima, mas que perdeu tudo, né? Então ela chegou a estudar num colégio de prestígio. E tem uma cena em que ela vai encontrar amigas do colégio e são todas mulheres casadas com homens ricos e que são sustentadas por esses maridos. E a Valéria se sente muito deslocada, ela não consegue se sentir à vontade com essas mulheres, ela se sente velha diante delas. E depois, por causa do caderno e porque ela está escrevendo sobre aquilo, ela percebe que, na verdade, o abismo que existe entre elas é causado justamente pelo fato dela trabalhar. Ela trabalha, aquelas mulheres não. Elas não entendem, elas não sabem o preço do leite. Elas não conseguem entender a realidade da Valéria. E isso as distancia. Então, mesmo quando ela está com essas amigas, ela não está ali de verdade sendo ela mesma, sabe? E isso é muito angustiante, assim, ver essa mulher isolada completamente. Ela tem uma amiga, que aparece aqui em algum momento da história e que tem uma importância para a história, inclusive, que é a Clara. A Clara foi uma mulher que teve a coragem de se divorciar e virou roteirista de cinema, alcançou a própria independência financeira. Ela era uma mulher dos novos tempos. E a Valéria tem uma reaproximação com ela. A Valéria tem uma oportunidade, tem um dia que ela poderia ter falado com essa amiga sobre o que estava dentro dela ali precisando ser dito, mas ela não conseguia, até porque esse trabalho de ter criado essa imagem da Valéria, dona de casa, casada, com filhos, uma mulher responsável, essa imagem custou tanto para ser construída que ela tem muito medo de quebrar essa imagem, de que as pessoas entendam, percebam que ela não é essa pessoa. E principalmente dentro da própria casa dela. Ela não conversa mais com o marido. Eles não acessam a intimidade um do outro. Ninguém naquela casa, na verdade, é muito verdadeiro e aberto uns com os outros. E isso para ela também é uma questão de conflito. Assim, ela fica pensando, nossa, se eu não posso ser eu mesma aqui, se eles não podem se abrir também, com quem que a gente vai se abrir? Onde a gente vai poder ser quem nós somos de verdade? E na relação dela, ela está sempre questionando assim, será que ele saberia quem eu sou hoje, 23 anos depois? Eu não sou aquela pessoa mais. E ela vai se dando conta de que ela não é aquela pessoa justamente porque ela está escrevendo. E aí fica a questão, o quanto que esse hábito, né, de a gente se escrever, nossa, como é pesado isso. Mas o peso que isso aqui tem na minha mão agora, né, se compara à leveza que isso traz para minha vida, né, porque escrever para mim é claro que eu tenho aspirações também literárias, é uma escrita que me dá satisfação por outras razões, mas o fato de estar me escrevendo, esse aqui é o meu atual, né? O fato de me escrever
às vezes um desabafo, nem sempre, às vezes eu venho escrever porque, nossa, eu tive um dia tão bonito, fui à praia, e o céu estava lindo, e eu ri muito, e tomei um mate delicioso. Às vezes é isso que eu quero escrever, mas às vezes eu entro aqui para fazer uma análise mesmo. Nossa, aquela coisa que a minha mãe me fez experimentar 30 anos atrás é algo que ainda afeta a minha forma de ver o mundo hoje. Então, assim, é algo que enriquece a nossa subjetividade, né? No caso da Valéria, ela nem tinha contato com ela mesma, com a Valéria mais. A gente acompanha o processo dessa mulher entrar em contato com a subjetividade dela, de começar a pensar o que eu gosto, o que eu quero fazer. E por estar tão aberta ao mundo, depois, com os olhos tão abertos, a partir de certa altura, desse processo dela de autoconhecimento, né, ela começa a enxergar as coisas ao redor dela. E ela vê que tem uma pessoa que está ali oferecendo um tipo de afeto, de amor, que ela estava sentindo falta. E eu não vou dar spoiler nenhum aqui, mas assim, a Valéria começa a se ver também de outra forma. Ela passa a se enxergar como uma mulher jovem, uma mulher bonita. Ela começa a lembrar que ela é bonita porque ela sente que os filhos a veem como uma velha. Principalmente a filha dela, né, que é uma mulher dos novos tempos. Ela tem muitos embates com essa filha, muitos embates. E ao mesmo tempo ela ouve o que a filha tem para dizer. A filha fala coisas para ela que ela demonstra não estar ouvindo, não estar respeitando, mas ela fica vivendo com aquelas palavras da filha. A filha é indignada com ela justamente porque ela se submete muito, ela se entrega totalmente. Ela é uma mulher que não vive para ela mesma, ela vive para os outros. E isso deixa a filha dela indignada, que a filha dela já é uma mulher que entende que elas têm que ter a próprio espaço, né? Pelo menos o próprio descanso. E esse livro é o diário de uma mulher cansada, uma mulher exausta. Esse livro é sobre uma mulher exausta. Quantas entradas desse diário essa mulher não fala que ela está cansada, que ela está exausta. E o fato dela escrever à noite, acaba que o horário que ela consegue escrever é sempre de madrugada. E ela não dorme direito, porque para ela escrever de madrugada, ela não dorme. E a única justificativa para a família, para ela estar acordada, para ela fazer qualquer coisa, é o fato dela estar dando conta de pendências da casa, tá costurando uma coisa, fazendo alguma coisa. E a gente não tem como não se colocar no lugar dessa mulher, e não tem como não simpatizar com ela, não comprar as dores dela, e na verdade é de todo mundo, porque não tem um vilão nessa história, são todos personagens que são complexos, são pessoas reais, né? São como pessoas reais. O filho dela, que é um jovem muito frágil, um homem muito frágil, e o marido dela, também um homem muito frágil. A filha dela é uma mulher forte, é uma pessoa forte. A Mirella é sensacional. Os homens dessa história, todos muito fragilizados, assim. São pelo menos 3 gerações nessa história. A geração dos pais da Valéria, que eram de um mundo completamente diferente, cheio de tradições, cheio de acordos para se manter aparências, cheio de crenças mesmo, um estilo de vida que nem a Valéria vive mais. A Valéria é uma mulher que trabalha fora, ela trabalha no escritório. E isso para a mãe dela era uma coisa inimaginável. E os filhos da Valéria são de um outro mundo completamente diferente, depois das guerras, né? Um mundo em que as pessoas estavam afoitas por viver o que queriam de fato viver, porque o mundo podia acabar a qualquer momento com outra guerra. Então esses 3 mundos estão em choque o tempo inteiro. Essa mulher, ela se vê em conflito com isso o tempo inteiro. E aí nesse aspecto, assim, esse livro é quase um documento também sobre esse conflito geracional, principalmente para essas mulheres, que era ser mulher antes da guerra, durante a guerra, depois da guerra. E é muito bem escrito. Esse livro ele tem uma linguagem interessantíssima. É escrito em primeira pessoa, a gente está quase num fluxo de pensamento da Valéria, mas não é bem isso, porque é uma escrita muito organizada, mas a gente sente esse despejo dos pensamentos dela, dos conflitos dela na página. E existe uma beleza nessa escolha de palavras também, é muito gostoso, é saborosíssimo ler esse livro. Eu sei que eu vou reler em algum momento, eu tô querendo, sei lá, escrever alguma coisa sobre esse livro. Fazer um paralelo entre a minha escrita de diários com a escrita da Valéria, algo assim, essa escrita do eu, né, essa necessidade de se autoescrever, se autorrepresentar, de imaginar outros mundos por meio dessa escrita.
Eu ainda não acabei de ler esse livro. Eu terminei a leitura, mas eu ainda estou lendo esse livro. E eu recomendo muito, 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 muito que vocês leiam também. Quis gravar um vídeo só desse livro, porque acho que ele merece isso. E, enfim, foi só o primeiro livro do ano. O primeiro que eu comecei a ler, pelo menos. Outros virão, espero que outras ótimas leituras. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Para quem chegou até o final desse vídeo, me ouvindo falar de forma repetitiva sobre esse livro pelo qual estou obcecado, eu deixo um muito obrigado, um beijo e até mais.